Olá! Chegou a hora de iniciarmos mais um mergulho sociológico profundo e super instigante. Vamos direto ao ponto, porque hoje o nosso foco é uma daquelas análises fascinantes que viram a nossa compreensão de mundo de cabeça para baixo. A nossa principal fonte hoje é o rigoroso artigo acadêmico do sociólogo Gessé Souza. Ele propõe uma crítica pesada, uma verdadeira releitura estrutural daquela famosa sociologia dual que foi desenhada lá atrás pelo renomado antropólogo Roberto da Mata. Se o objetivo é compreender as raízes e as engrenagens ocultas da nossa sociedade, acompanhar o debate entre esses dois gigantes é absolutamente essencial. A grande questão que abre a nossa análise hoje é a seguinte: será que as teorias sociológicas clássicas que a gente adora abraçar no dia a dia realmente explicam as nossas profundas desigualdades? Ou elas servem apenas para dar uma maquiada e validar os auto-enganos do nosso senso comum? É uma provocação e tanto, né? Muitas vezes a gente aceita umas explicações meio folclóricas para os problemas da sociedade sem nem perceber que, no fundo, elas podem estar mascarando dinâmicas de poder que são muito mais complexas. E é exatamente esse véu que vamos levantar a partir de agora. Vamos começar explorando o dilema brasileiro e a teoria de Roberto da Mata. Para a gente entender esse paradigma tradicional, que, vamos combinar, faz muito sentido na nossa experiência de vida cotidiana, precisamos olhar para a divisão clara de dois mundos que o da Mata propõe. De um lado, temos a rua, a impessoalidade pura, o mundo do que ele chama de indivíduo. Esse é um espaço frio, regido por leis impessoais, pela competição capitalista hostil. Na rua, as pessoas frequentemente se sentem esmagadas pelas regras, tratadas como verdadeiros subcidadãos. Já do outro lado da moeda, temos o mundo da pessoa. Esse é o ambiente da casa, um espaço seguro, quentinho, relacional e, sim, hierárquico, que funciona à base de emoções, favores e amizade. Aqui, protegido pela rede de conexões pessoais, o brasileiro se sentiria um autêntico supercidadão. Para da Mata, a gramática profunda da nossa sociedade opera exatamente nesse choque constante entre esses dois mundos tão diferentes. E tem uma frase clássica que ilustra perfeitamente o que acontece quando a rua tenta invadir a casa. Quando uma regra impessoal da rua bate de frente com alguém que se considera superior, logo vem a famosa carteirada. Você sabe com quem está falando? Para a teoria tradicional, esse é um ritual autoritário clássico. É o uso descarado da força das relações pessoais para dar um jeitinho, contornar uma lei que deveria ser para todos e, assim, restaurar a hierarquia. É a tentativa de transformar um indivíduo anônimo em uma pessoa cheia de privilégios. Quem nunca presenciou uma cena dessas, não é mesmo? Mas nem tudo é tão simples quanto parece. Vamos passar agora para a crítica ao dualismo e os pontos cegos da teoria. É justamente a partir dessa nossa familiaridade cultural com o jeitinho que Gessé Souza entra em cena com uma lupa. O argumento principal dele é que essa teoria clássica falha feio na hora de explicar como esses dois mundos de fato se conectam. E por que isso acontece? Porque a teoria simplesmente deixa de lado os maiores pesos pesados da modernidade. Na visão do Gessé Souza, da Mata omite o gigantesco papel das classes sociais e simplesmente ignora a força colossal de duas instituições, o Estado moderno e o mercado capitalista. Em vez de olhar para essas estruturas reais e pesadas, a teoria tradicional acaba confiando demais na ideia de que somos reféns de um personalismo cultural contínuo, como se uma herança colonial explicasse tudo por si só, fingindo que as instituições modernas não estão aí ditando as regras do jogo. E aí que está a grande virada de chave. O Estado e o mercado não param educadamente na porta de casa, limpam os pés no capacho e vão embora. Longe disso. Gessé Souza argumenta que as instituições do capitalismo moderno invadem literalmente as esferas mais privadas da nossa vida. Pensa bem, a nossa noção de tempo, o estresse, a nossa disciplina dentro de casa e até o que a gente consome para ter afeto, tudo isso é em grande parte ditado pela máquina do mercado competitivo e pelas leis do Estado. Aquela divisão de casa versus rua começa a desmoronar quando a gente percebe que o mundo exterior molda ativamente a forma como pensamos e sentimos até no sofá das nossas salas. E para enterrar de vez a ideia de que a cidadania é só uma questão de espaço geográfico, Souza traz um exemplo da realidade palpável que é absolutamente devastador. Se a teoria estivesse 100% certa, dentro de casa todo mundo seria um super cidadão, certo? Mas não é assim que a banda toca. Uma mulher negra e pobre, por exemplo, vivencia a subcidadania de forma cruel tanto no ambiente hostil do trabalho, lá na rua, quanto muitas vezes dentro da sua própria casa, onde estruturas pesadas de opressão persistem. Isso deixa claríssimo que a exclusão não tem a ver com o lugar onde a gente pisa, mas sim com poder, com classe estrutural e com condições materiais de sobrevivência. Isso nos leva direto para a nossa próxima parte,
As raízes da desigualdade, fazendo uma releitura de Gilberto Freire. Para a gente entender de onde realmente brota essa estrutura de exclusão, Souza faz uma viagem histórica incrível e resgata um conceito de Freire que é de cair o queixo, a escravidão muçulmana. Funciona assim, é uma dinâmica colonial extremamente perversa, uma relação sadomasoquista de dominação. Diferente de outros modelos onde a barreira era totalmente intransponível, aqui permitia-se que os dominados alcançassem uma certa mobilidade social. Só que tinha um preço, e era altíssimo. O oprimido precisava internalizar de forma absoluta os valores, a religião e a vontade do opressor. É a submissão voluntária como a única chave possível para a sobrevivência e para alguma ascensão. Ou seja, ganham-se favores não por mérito igualitário, mas por se moldar perfeitamente ao que o mestre exige. E assim chegamos na modernização seletiva, o fim do personalismo e a nova exclusão. Com a chegada avassaladora da modernidade, aquele antigo personalismo patriarcal levou um baque irreversível. A ruptura ganha força em 1808. Com a vinda da coroa portuguesa, o que desembarca dos navios não são apenas tecidos chiques, mas toda a maquinaria pesada do Estado racional e do mercado capitalista europeu. A regra do jogo mudou. Até o final do século XIX, a gente observa a ascensão de novas figuras sociais que começam a adotar valores burgueses, de foco no trabalho e mérito individual para tentar subir na vida. E quando chegamos no século XX, isso se consolida na chamada cidadania regulada. Basicamente, só quem estava com a carteira assinada, integrado ao projeto modernizador e produtivo do Estado, conseguia garantir algum direito. O resto ficava de fora. Tem muita gente que adora dizer que as mudanças institucionais no Brasil são superficiais, que tudo é feito para inglês ver, como se fôssemos eternamente atrasados. Souza bate de frente com isso. Ele defende que a nossa modernização foi absurdamente real e eficaz. O Estado e o mercado se estruturaram, sim, e viraram a sociedade de ponta cabeça. Mas aqui está o pulo do gato. Essa modernização foi estruturalmente seletiva. Ela funcionou como um funil perfeito. Absorveu as classes que conseguiram se adaptar a essa nova racionalidade europeia, ao mesmo tempo em que descartou uma enorme massa de pessoas que não tinham as condições materiais para se adaptar, criando legiões de marginalizados nas cidades e nos campos. Colocando lado a lado para resumir esse debate de gigantes, as diferenças ficam gritantes. De um lado, a visão tradicional que nos diz que a desigualdade é culpa da nossa cultura personalista, que não muda nunca, e que a modernização foi uma farsa, que só atua em espaços separados de casa e rua. Do outro lado, a visão alternativa. Para ela, a causa real da desigualdade é uma exclusão institucional muito moderna e ativa. A modernização foi real, mas perversamente seletiva, e o foco da sociologia não deveria estar nos espaços por onde andamos, mas nas estruturas de aço do Estado, do mercado e das classes sociais que definem quem tem lugar à mesa e quem fica com as migalhas. Para fechar o nosso mergulho de hoje, fica uma provocação que precisamos levar para a vida. A desigualdade e a injustiça abismal que a gente vê todos os dias nas ruas são apenas fantasmas assombrosos de um passado colonial mal resolvido? Ou será que são os resultados ativos, frios e super bem calculados de como estruturamos as nossas instituições capitalistas hoje? É uma mudança de perspectiva gigantesca. Tira o peso de um fatalismo cultural e joga a responsabilidade diretamente para as estruturas modernas e para as escolhas do nosso próprio sistema atual. Fica a reflexão para todo mundo. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.